Se você chegou nesse vídeo, muito provavelmente você quer saber se o plano de saúde tem ou não o dever de custear a internação no caso de um atendimento estético. Fica nesse vídeo porque eu, Gabriel Bergamo, advogado especialista na área da saúde, vou te explicar com todos os detalhes sobre o tema, tá bom? Então, basicamente, quando a gente tem um procedimento estético que demanda de uma internação, em regra, o plano ele não tem que custear essa internação. Por quê? Porque essa internação está atrelada a um procedimento estético. Quando a gente está falando de um procedimento meramente, puramente estético, dependendo do contrato, há uma ou outra exceção, mas em regra, o plano ele não tem o dever de custear essa internação, tá bom? Agora, tem um outro caso que eles fogem dessa regra. Como, por exemplo, foi feito um procedimento estético e esse procedimento acabou tendo uma complicação. A pessoa foi colocar uma prótese mamária, por exemplo, e nessa colocação de prótese mamária se rompeu um vaso sanguíneo, se cortou um local onde não deveria, houve um erro médico, por exemplo, ou uma complicação cirúrgica que não tem necessariamente correlação com um erro do profissional. Cirurgias podem dar errado. E não necessariamente isso é uma falha do médico, tá? Então, você pode sim, nesses casos em que há uma necessidade muito grande de uma internação por conta de uma urgência, uma emergência, você pode sim ter acesso à internação com custeio do plano de saúde. Por quê? Porque casos como esse se enquadram em uma urgência ou emergência clínica. Lembrando, também é sempre fundamental a gente lembrar qual que é o conceito de uma urgência ou emergência. Basicamente, urgência é tudo aquilo que, se não tiver uma intervenção médica rápida, imediata, dependendo do caso, haverá uma perca da função corporal. Então, por exemplo, uma pessoa que fratura o braço e nessa fratura há necessidade de colocação de um pino, porque o osso ele ficou um desalinhado com o outro, precisa de um pino. Se não tiver essa intervenção cirúrgica de uma maneira rápida e eficaz, provavelmente a cicatrização que vai ter não vai ser uniforme, não vai permitir posteriormente a colocação do pino por meio de uma cirurgia. Esse é um caso de urgência. Emergência são casos em que, se não tiver uma intervenção médica rápida, tem um risco à vida do paciente. Então, sempre que tiver esses dois casos, urgência ou emergência, por conta de um evento decorrente, ainda que seja de uma cirurgia meramente estética, o plano ele tem que custear a internação. Lembra sempre, nesses casos ainda, é importante também a gente ressaltar que, mesmo que o hospital não seja da rede credenciada, o plano tem o dever de custear. Por quê? De novo, aí é um caso de urgência ou emergência. A própria ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, fala isso. Eles falam que, nesses casos, o plano tem o dever de custear a internação e, caso não ocorra o custeio, a pessoa ela pode ingressar judicialmente e requerer em sede judicial, né, com uma negativa administrativa, requerer o reembolso com uma indenização moral, se for o caso. Cada caso é único. De verdade, procura um advogado especialista na área da saúde para que ele possa te orientar. Mas é basicamente isso. Então, só recapitulando. Em regra, o plano não tem que custear a internação no caso de cirurgia estética, a não ser que esse procedimento estético desencadeie a necessidade de um atendimento ou internação em caráter de urgência. E por conta disso, da urgência ou emergência, que eu já expliquei nesse vídeo o conceito, o plano ele tem um dever de custear. E, inclusive, se não fizer o custeio na esfera administrativa, o plano tem o dever de reembolsar o paciente, tá bom? Caso o paciente custeie. Então, é basicamente isso, não vou me estender muito nesse vídeo, espero que você tenha tirado a sua dúvida. Caso não tenha, caso tenha alguma dúvida adicional, coloca aqui nos comentários, por favor, deixa o seu like, isso ajuda de verdade aqui esse vídeo a alcançar e auxiliar cada vez mais pessoas. Me segue também nas redes sociais, Gabriel Bergamo ADV. E por hoje é só. Muito obrigado.